grande relação que nós temos na formação do solo, tá? Eu diria para vocês que o clima é fundamental, tá? Não menos importante, mas eu acredito que o clima seja de todos o mais importante, o relevo. O relevo, ele é vital para a formação de um solo desenvolvido ou não. Por quê? Porque se eu estou em uma área plana, relativamente plana, a tendência é que o processo de intemperismo se torne mais equilibrado, porque não haverá processos erosivos tão intensos. Então, todo o material que está sofrendo intemperismo, ele vai ficar sobre a área plana, sobre o solo, tá? Então, haverá menos transporte dos sedimentos para regiões mais baixas, para outras regiões, etc e tal. Se eu estou em uma área acidentada, em uma área aclive, né, em uma área com grande acidente de relevo, obviamente, quando vier a chuva, quando vier o vento, né, quando ocorrer, né, chuvas e ventos, todo o material que está sendo decomposto, que está passando pelo processo de intemperismo, a tendência é ele ser removido para as áreas mais baixas, tá? Até mesmo por força da gravidade. Então, o relevo contribui muito, tá? Ou para a formação de um solo desenvolvido, ou para a formação, né, para não formação, né, de um solo desenvolvido, tá? Acho que é muito importante também entender o relevo. E a vegetação, ela é fundamental também, né? Por quê? Porque a vegetação, ela protege o solo da erosão, tá? Então, se eu estou numa área onde houve um amplo desmatamento, a tendência é o quê? A tendência é esse solo exposto sofrer erosão, tá? Laterização, lixiviação, né? São formas de erosão que vão removendo a cobertura horizontalmente no solo ou vão fazendo com que o solo exposto crie fraturas, crie pequenos espaços onde os nutrientes vão sendo levados para as regiões mais profundas do solo. E esses processos de erosão podem ser lentos, mas são extremamente destruidores, ou seja, eles acabam por destruir toda a fertilidade, todos os nutrientes do solo, tá? E tudo que eu falei para vocês se comporta em horizontes, tá? Se comporta em camadas, tá? Então, como que eu divido um solo e como que eu estudo um solo? Eu estudo o solo através das suas camadas, ok? E isso é muito legal porque tem relação até mesmo com arqueologia, né? Com paleontologia, que estudam as camadas dos solos para descobrir o clima de períodos anteriores, né? De períodos remotos da geologia, que estudam fósseis, sítios arqueológicos. Então, através das camadas de solo, você consegue, por exemplo, estudar 1.000, 2.000, 10.000 anos de história da Terra. Tá? Isso é muito legal, isso é muito bacana. E, claro, lembrando sempre que existem 3 tipos de rochas, né? Ígneas, metamórficas e sedimentares, sendo que as ígneas e as metamórficas são rochas vulcânicas, né? Que acabam sendo mais resistentes à erosão. As rochas sedimentares, elas são rochas compostas por sedimentos de outras rochas, que se compactam em partes baixas do relevo e são mais simples de serem destruídas, erodidas e tal. E por elas se agruparem em várias camadas, elas vão guardando resquícios da vida no passado, ou seja, fósseis, né, carvão mineral, petróleo, etc e tal, tá? Bom, aqui, professor, eu preciso saber certinho esses horizontes, cara, por incrível que pareça, sim, tá? Isso é uma coisa que não é propriamente decorar, mas eu diria para vocês que é terem uma boa, né, uma boa consciência sobre isso, tá? Sobre essa parte, eu lembrei agora, galera, que eu tenho um recurso digital aqui que eu acredito que vocês vão curtir, assim, vão achar legal. Eu acho que eu já tinha baixado até isso, eu não sei por que eu não... PNLD... Que hora temos? Estamos com tempo. Cara, por que eu... Ah, tá, eu fiz errado aqui, ó. Gente, até agora, o que eu tô falando, estão conseguindo entender? Como é que tá? Tá de boa. Tá de boa? O Por Bernardão. enquanto, Oi, Liza, pode falar. por enquanto, sim. Beleza, por Oi, enquanto. professor. Ah, melhorou o microfone da Larinha, né? Você viu que a voz dela agora saiu
com uma entonação assim e tal, perfeita. Professor, Eu tô quase engolindo o microfone. Fala, minha querida Laisla. você tinha me chamado. Você falou, É, fala, Laisla. eu tinha perguntado se você tá com alguma dúvida ou se você está Não. entendendo o que eu estou explicando. Tô tranquilo. Tranquilo e calma. Ah, suave na nave, então, parça. Ó, eu vou mostrar um videozinho para vocês de 2 minutos, mostrando como que se forma um solo. Esse vídeo é bem legal, ele é bem didático, então é por isso mesmo que eu vou mostrar. Aí depois, quando vocês baterem o olho no esquema da apostila, vocês vão tirar de letra, assim, tipo, bem mais tranquilo. Só preciso achar esse videozinho, que eu tenho alguns vídeos aqui nesse site. Declínio, trabalho, produção. É um vídeo chamado Intemperismo, se eu não me engano. Não sei se é a formação do solo ou se é intemperismo, porque intemperismo é o processo pelo qual a rocha é transformada em solo, tá, gente? Anotem isso, deixem isso bem gravado. Ó, solos. Eu vou apenas baixar porque fica mais fácil de vocês. O solo. Fica mais fácil para vocês visualizarem trava menos, né? Não usa tanto a internet aí de vocês. E é um videozinho de poucos minutos, tá? Bem curtinho, não tem nada demais, né? Acho que vai ajudar bastante a gente. Gente, eu tô com obra em casa, então se vocês ouvirem barulho de marreta aí, de coisa quebrando. Eu ia perguntar isso agora pra você. Senhor, o que tá acontecendo na sua casa? Tá tu. Então a gente tá mexendo com reforma, construção aqui. E agora vai ser assim um bom tempo. Ah, sim. Caramba, mano, tá demorando pra baixar esse vídeo, e é um vídeo mó curtinho. Bom, vamos lá, paciência. Enquanto o vídeo vai baixando, pra gente não perder tempo, né? Porque o tempo aqui é escasso. Deixa eu fechar isso aqui que eu não vou usar mais. Jesus, me ajuda. Não entendi agora porque aconteceu isso. Mas tudo bem, né? Vou aproveitar que eu já tô aqui. IPG, primeiro ano. Gel, segundo tri. Apostila, cadê a apostila? Pronto. Enquanto tá baixando o vídeo, que tá meio enroladinho ali, a gente deixa lá onde nós estávamos, né? Opa. Já são os exercícios, né? Onde nós paramos. Deixar aqui no mesmo lugar. Aí, pronto. Deixa eu só verificar se ele já não terminou, mas acho que não. Tá quase, né? Só porque eu abri. Vamos lá, vamos assistir o vídeo e em seguida eu já volto lá e termino a explicação. Mas o vídeo é bem bacana, vocês vão curtir. Vamos lá. Os solos são resultado de um processo que ocorre ao longo do tempo geológico. Com o passar dos anos, o intemperismo físico e o intemperismo químico desgastam a rocha matriz, formando uma camada de rochas fragmentadas e decompostas. Essa camada vai ficando mais espessa e pode atingir vários metros de profundidade. Em climas quentes e úmidos, os solos tendem a ser mais profundos, pois a água da chuva, naturalmente ácida, infiltra-se neles e transporta ácidos da superfície para a rocha matriz, que se decompõe. Nos climas muito frios ou secos, a ação do intemperismo é superficial e os solos costumam ser rasos e pedregosos. Os solos mais espessos, formados no clima tropical, são os que predominam no Brasil. Em áreas de grande precipitação, a água das chuvas infiltra-se até o lençol freático, levando nutrientes e material fino. Esse processo, denominado lixiviação, torna os solos pobres e ácidos. Em razão do intemperismo,
surgem camadas de diferentes profundidades e características químicas. Essas camadas chamam-se horizontes. O horizonte O corresponde à parte mais superficial do solo e é formado por matéria orgânica morta ou em processo de decomposição. O horizonte A é a camada onde há mais sedimentos minerais e substâncias orgânicas provenientes da decomposição, além de muitas raízes e seres vivos, como as minhocas. O horizonte B é uma faixa de transição que apresenta certas características químicas do horizonte A, como a presença de matéria orgânica, e do horizonte C, que é quimicamente similar à rocha matriz. É no horizonte B que se fixam as raízes das árvores. O horizonte C corresponde à camada onde começa o intemperismo que atinge a rocha matriz. Nele, há pedaços de rochas ainda não decompostos, similares aos da rocha matriz. Por fim, o horizonte R, chamado de rocha-mãe ou rocha matriz, é composto de material rochoso que não sofreu alteração química ou física significativa. Por constituírem a base da produção de alimentos no mundo, os solos devem ser protegidos da erosão. Em áreas de grande declividade, o risco de erosão é maior, e por esse motivo, o desmatamento, que torna o solo mais vulnerável, deve ser evitado. Beleza, galera? Acho que um objeto digital, né, que de alguma forma ele ajuda, né, a compreender os horizontes do solo. Então, tudo que vocês viram no vídeo, vocês têm aqui na página 526, né, da apostila de vocês. E, então, lembrando que esse tipo de solo, né, mais desenvolvido, profundo, ele é comum aonde? Em áreas tropicais, em áreas onde há grande quantidade de chuvas, tá? Em regiões frias ou secas, com baixo índice de pluviosidade, os solos não serão desenvolvidos. Então, esse outro esquema aqui é muito bom, ó. Porque aqui você vê, ó, um solo de perfil jovem, né? Então, ou seja, um solo que é recente, ele não está desenvolvido, profundo. Um solo intermediário e um solo maduro. Nem sempre, primeiro ano, o solo maduro é um solo fértil, tá? O exemplo é a floresta amazônica. Como tem muita folha caindo, tem muito material em decomposição. Isso cria uma acidez maior para o solo. E o principal, se eu estou numa região equatorial, tropical, com grande diversidade de floresta, com árvores altas, folhas largas, né, com grande porte de biomassa, se há um grande porte de biomassa, gente, há um grande consumo de água e há um grande consumo de nutrientes. Então, onde tem muita floresta, o solo é pobre. É até estranho falar isso, né? Falar, nossa, mas tem um monte de floresta, de espécie, como que o solo é pobre? É justamente por isso, porque o solo acaba consumindo muitos nutrientes do solo. Em regiões onde a diversidade das florestas é menor e onde o porte da biomassa, ou seja, o porte das árvores é menor, há um menor consumo de nutrientes do solo. Então, os solos acabam tendo uma fertilidade maior. O exemplo disso é a Europa. A Europa tem solos muito férteis. Tá? Eles não têm o mesmo clima que nós temos, eles não têm a mesma quantidade de radiação e tal, mas em relação ao solo, os solos europeus são até melhores que os nossos. O Brasil, de forma geral, pode aproveitar os solos por conta de correções, maquinários, né, tecnologias que são utilizadas no campo. Mas, naturalmente, nós não temos tantos solos férteis assim. Tá? Os nossos solos são, de forma geral, ácidos ou não possuem rochas com os nutrientes tão adequados que poderiam ser diretamente utilizados na agricultura. De forma geral, o agricultor brasileiro ele tem que lidar com esse desafio de estar sempre corrigindo o solo, adicionando algum tipo de adubagem, algum tipo de incentivo químico para que esse solo se torne de fato mais produtivo. Tá? E aí vem os tipos de solo que o Brasil tem. Tá? O latossolo, gente, ele é considerado um solo fértil, tá?
E o Brasil tem uma ampla porcentagem desse tipo de solo. Tá? Então, são solos profundos, ou seja, são desenvolvidos. Entretanto, por conta da grande matéria orgânica que decompõe sobre ele, ele é um solo ácido, tá? E, em geral, de baixa fertilidade, tá? Mas, com as correções adequadas, ele pode ser bem produtivo, tá bom? Então, de forma geral, é isso. Eles ocupam cerca de 31% de todo o território brasileiro, tá? São encontrados em todas as regiões do Brasil, entretanto, são mais representativos no sudeste e oeste do Brasil. Tá? Ou centro-oeste, no caso, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tá? E aí, a gente vai pro solo de terra roxa. Esse solo de terra roxa, na verdade, o roxa deveria ser rossa, que em italiano significa vermelho, tá? O solo, que quando vocês ouvirem falar, né, terra roxa, na verdade vocês estão falando de um solo avermelhado, fruto de derrames de vulcões, né, de um derrame basáltico, há milhões de anos atrás na região sul do Brasil, tá? Pegando principalmente São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tá? Ele se espalha em alguns trechos do Mato Grosso do Sul, mas a terra avermelhada, ou terra roxa, como é chamada, ela está predominantemente em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Pelo fato de ser um solo vulcânico, um solo basáltico, um solo muito fértil, tá? Um dos solos mais produtivos do Brasil, onde inclusive no século XIX deu origem ali à produção em larga escala de café, que era um produto extremamente importante para as balanças comerciais do Brasil, é até hoje, né, mas era ainda mais. E todo o café produzido em São Paulo, né, Minas, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Vale do Paraíba e também um pouco no norte do Paraná, ele gerou uma riqueza muito grande. E essa riqueza, ela foi utilizada em partes nas ferrovias, né, na implantação de ferrovias na nossa região, na região sudeste, e também no desenvolvimento de outros tipos de economia, né, de outras empresas, de outras indústrias e tal. E não é à toa, né, que a região sudeste até hoje é a região mais rica do Brasil por conta disso, tá? Então, acho importante vocês entenderem que esse solo acabou contribuindo, né, para o crescimento econômico da nossa região, tá? Os argissolos. Gente, os argissolos, como o próprio nome já diz, são solos argilosos, né? Então não são solos assim tão bons, tá? Significa que eles também não são tão desenvolvidos, não são tão profundos, tá? Estão presentes em 26% do território brasileiro, ocorrem no norte e também no sudeste. Uma das características é a nítida separação das cores, textura e estrutura entre os horizontes. Então, quando você está em cada uma daquelas camadas que vocês viram no vídeo, que vocês viram lá em cima, você percebe uma diferença de cor, tá? Então, esses solos, eles se entregam muito facilmente, né? E você tem um material argiloso muito presente, né? Na característica desse solo, né? Então, alta e média profundidade, considerado um solo de elevada suscetibilidade à erosão, tá? O que significa isso? Esse solo, se você estiver numa fazenda, numa área de produção que o solo é aclive, é declive, tem um acidente de relevo, você vai ter que construir um sistema de curva de nível, você vai ter que fazer um sistema de terraceamento, você vai ter que plantar árvores em volta do terreno para você evitar que haja erosão, tá? O solo argiloso é um solo que está muito suscetível à erosão. Se houver um grande volume de chuvas ou se você remover a cobertura vegetal do solo, você expõe esse solo à erosão muito facilmente, né? E o neossolo, que é mais um dos tipos de solo do Brasil, presente em 3% do território nacional, predominantemente no interior do Nordeste brasileiro, tá? As regiões semiáridas do Brasil, ou seja, no sertão nordestino, é um solo de áreas com pouca precipitação, né, com pouca chuva. Por isso mesmo, entra naquilo que a gente já estudou, que é o fato de pouca chuva gerar pouca decomposição, pouco intemperismo. Logo, o solo será raso, será pouco desenvolvido. E é legal que a apostila trouxe uma imagem, né? Onde vocês podem ver que o solo é bem curtinho, né? Não sei se tem 1 metro, 2 metros aqui, porque a foto engana um pouquinho, né? E eu acho que não chega a isso, obviamente, deve chegar no máximo a 1 metro, né? De solo. Vejam que é um solo meio estranho, né?
E embaixo você já tem um monte de rocha misturada com argila, misturada com outros materiais. Esse solo aqui é basicamente impossível você fazer uma agricultura rentável num solo como esse, tá? E o uso e a degradação do solo, tá? O uso e a degradação do solo, eu vou direto para os tópicos que eu acho que é legal. Aí a gente já falou um pouquinho no começo da aula que o uso irracional, né? A falta de cuidados com o solo pode fazer com que o solo, né, entre em processo de degradação, né? Falando sobre erosão. Erosão, gente, como vocês já ouviram, ela vai acontecer muito mais em regiões quentes, né? Porque regiões quentes, úmidas, chuva, precipitação, a quantidade de água que passa sobre o solo é muito maior, gerando mais erosão. Outra realidade é o relevo, né? Quanto mais aclive, quanto mais acidentado for o relevo, maior também o processo de erosão. E essa erosão, o que ela faz? O que ela produz? Ela remove aqueles horizontes. O horizonte O, que é o horizonte mais superficial, ele é o horizonte que carrega o quê? Matéria orgânica, fertilidade, nutrientes. Então, ele não pode ser removido de forma nenhuma. O cuidado tem que ser principalmente com o primeiro horizonte do solo. Porque é nele que nós vamos produzir, é nele que nós vamos plantar e etc e tal. As erosões podem ser divididas em erosão laminar. Quando você ouvir falar disso na prova, laminar, primeiro ano, significa lâmina, né? Então, eu estou arrancando, é como se esse tipo de erosão estivesse removendo uma lâmina de solo superficial, tá? Então, é muito lento e é quase imperceptível, só que destrói o solo. Se você permitir que isso aconteça, com pouco tempo o seu solo se torna basicamente improdutivo, tá? Erosão de sulco, gente, vocês devem ter ouvido falar de vossoroca. Vossoroca são esses sulcos, né? São essas cavidades, são esses sulcos aqui, ó. Essas cavidades que abrem no solo. Então, imagina que você removeu a vegetação, o solo ficou exposto, aí a chuva veio e abriu um buraco no solo. Esse tipo de erosão nós chamamos de erosão em sulco ou vossoroca, tá? É mais comum na prova não ser chamado de erosão em sulco. É mais comum ser chamado de vossoroca, que é o que vocês estão vendo aqui na imagem da direita. Antes de terminar, para corrigir esse tipo de problema, pode ser feito um sistema de curva de nível ou de terraceamento. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Acho que não tem. Eu tenho uma imagem no slide, tá? Depois eu mostro para vocês. Curvas de nível, você faz o quê? Você começa... Eu vou mostrar mais ou menos aqui com a seta do mouse. Você faria o quê? Você faria alguns cortes aqui, ó, de igual altitude, vai fazendo cortes e vai transformando esse morro em uma escada. Você cria uma escada nesse morro. E aí, sempre com a mesma altitude, tá? E nas laterais desse terraceamento, dessa escada, você cria algumas saídas para a água. Então, quando ocorrer chuva, a chuva não vai levar o solo de uma vez. A chuva vai cair, vai infiltrar sobre as áreas planas e vai escoar pelos canteiros que você vai produzir. Dá trabalho, né? Envolve um custo, envolve, né, toda uma logística para fazer isso, só que vale a pena. Por quê? Fazendo isso você evita a erosão, tá? Então, bem importante. Uma outra forma de evitar a erosão laminar em uma área plana, mais ou menos plana como essa aqui, é você plantar árvores ao redor, tá? Então você vai colocando, por exemplo, uma árvore espaçada, vai ocupando um pouco mais o seu terreno com plantas, porque as raízes das árvores, elas dão firmeza para o solo. Então esse tipo de erosão diminui quando eu tenho... Outra coisa seria você fazer o plantio direto. O que é o plantio direto? Eu colhi a soja, eu colhi o milho, eu colhi lá o produto que eu plantei. Ao invés de eu jogar a biomassa que sobra, né, a palha do que eu colhi fora, de eu limpar o terreno, eu não limpo. Eu deixo aquela palha sobre o solo. Aí aquela palha entra em decomposição e isso melhora também as condições do solo, tanto em nutrientes quanto evita a erosão, tá? Nós chamamos de plantio direto. E a policultura, né, que você coloca vários tipos de produtos, né, de cultivos no mesmo solo, também ajuda bastante. A gente chama de policultura ou
rotação de culturas, né? Muito bom. É isso, galera. A aula vai cair, né? Acho que eu não vou dar seguimento aqui, não. Ó, aqui vocês estão vendo o sistema de terraceamento, tá? Ó, é isso mesmo, ó. Plantação de café em curvas de nível e prática de terraceamento em Santa Maria. Terraceamento é isso, ó. Você vai criando degraus de mesma altitude, evitando que a água leve o solo de uma vez só. Aqui é a mesma coisa. Minas Gerais faz muito isso, né? Minas Gerais é uma área de morro, então os caras têm que fazer esse tipo de curva de nível para poder produzir. Senão a erosão leva tudo embora. E aí, galera, beleza aí? Tranquilo? De boa. Sim, pro. Tranquilo. Tranquilo e favorável? Uhum. Galera, então, provinha de vocês, conteúdo geologia e relevo, tá? Do Brasil. Não vou perguntar nada fora do Brasil. Estudem esse conteúdo. Antes da prova, se tiverem alguma dúvida, façam e estou à disposição de vocês aí para qualquer coisa. Um beijo no coração de todo mundo aí. Deus abençoe. Boa quinta-feira, tá? Amém, professor. Você também. Valeu, Bom galera. final de semana pra você. Para nós todos. Bom final de Tchau, semana. professor. Tchau.